mercado verde ou no segmento verde de mercado. Grupos estratégicos são conjuntos de empresas de determinado mercado que seguem estratégias semelhantes, podendo ser analisada de forma agrupada. Grupos estratégicos são definidos com relação à postura estratégica das empresas, não tendo nenhuma relação com a segmentação de mercados ou estratégias de segmentação. Duas empresas que atuam em ramos diferentes podem competir por custo ou por valor. Então, seriam grupos estratégicos diferentes. E a partir dessa ideia de grupos estratégicos, você constrói ou pode construir mapas estratégicos. Então, é a classificação das empresas em diferentes atributos, tais como custo, valor, estrutura de capital, grau de endividamento, região de atuação e prática sustentável seria um dos atributos para você construir um mapa estratégico. Então vamos começar pensando aqui nesse atributo custo-valor. Então, exemplo, você poderia utilizar figuras geométricas para definir qual é a estratégia da empresa em relação ao custo-valor. Empresas que têm ênfase no custo baixo, ênfase no valor baixo, ou seja, competem por baixo custo, seriam triângulo. Os losangos seriam empresas com médio custo e médio valor. O quadrado seria empresas com custo médio e valor alto. E o pentágono seria empresas com custo alto e valor alto também. E você pode agora pensar em uma outra forma para indicar um outro atributo. Por exemplo, usar a cor para o atributo de meio ambiente. Então, você tem um mercado específico de um produto com várias empresas atuando e dentro dele você tem um segmento verde. E aí você tem empresas que competem por custo ou por valor, atuando tanto na parte convencional do mercado quanto na parte sustentável. O triângulo é a empresa de baixo custo, baixo valor. Você tem dentro do mercado verde, empresa que compete por custo, e dentro do mercado convencional também. É a mesma coisa para o losango, para o quadrado e para o pentágono, que são as empresas de alto custo e alto valor. Você pode ter empresas pentágonos tanto no segmento verde quanto na parte convencional. Então, aqui nesse exemplo, a cor é que diferencia se a empresa é verde ou não. E pegando então a síntese dos atributos considerados. Se você tem um triângulo verde, são empresas que possuem licenciamento ambiental. Então, só cumpre mesmo a legislação e nada mais do que isso. O losango já são empresas que possuem o licenciamento ambiental e alguma prática de gestão ambiental. O quadrado são empresas com produtos certificados e que possuem licenciamento ambiental. Já o pentágono são empresas com produtos certificados, licenciamento ambiental e que participam de atividade de preservação ambiental, financiam alguma causa ambiental, por exemplo. Assim, se pode pensar em outras características para outros atributos. Você pode pensar na estrutura de capital da empresa, o quanto de capital é próprio dos acionistas, o quanto é de terceiros. E aí você coloca um indicador com a letra para mostrar essa estrutura de capital, ou um grau de endividamento. Então, vamos pensar no grau de endividamento. Então, as empresas A seriam as empresas com pouco grau de endividamento. O grau de endividamento pode ser calculado pela dívida bruta da empresa dividida pelo patrimônio líquido dela. Então, se essa razão ela é baixa, significa que a empresa é pouco endividada. Poderia ser uma empresa com menos de meio de grau de endividamento, menos de 0,5, seriam empresas A. Empresas com endividamento intermediário seriam empresas B, ou seja, entre meio e 1 de grau de endividamento. Empresas C seriam empresas endividadas ou alavancadas, com um grau de endividamento maior do que 1. E aí você tem aí 3 atributos:
a figura geométrica, a cor, que no caso aqui são todas empresas verdes, mas poderia ser a cor azul, para denotar empresas tradicionais, e a letra, que indica o grau de endividamento da empresa. E assim você pode incluir uma segunda letra para dizer um outro atributo e assim por diante. A partir desses atributos, você constrói o mapa estratégico dos grupos estratégicos de empresas que atuam numa determinada região e são concorrentes.